A gente conhece a figura de Jesus, né? Figura central para grande parte do mundo. Mas e se a gente olhasse para a missão dele por uma ótica um pouco diferente? É isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar na visão espírita que, olha, redefine muita coisa, desde como se enxerga Deus até o que seriam os milagres. E tudo começa com essa frase aqui. Ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Isso é a chave de tudo. Pensa bem, a ideia não é jogar fora o que veio antes, de jeito nenhum. É pegar essa base e construir em cima dela, sabe? Dar um novo significado, levar para um outro nível de compreensão. Então, vamos explorar essa primeira grande ideia. A missão de Jesus, por essa ótica, não foi uma ruptura. Não foi um esquece tudo o que vocês sabiam. Pelo contrário, foi uma continuação. Ele pegou o que já existia e foi além, desenvolveu, adaptou e, o mais importante, mostrou o verdadeiro sentido por trás da lei divina. E olha só, ele foi além de só refinar a lei antiga. Ele trouxe algo totalmente novo, uma peça que faltava no quebra-cabeça de Moisés, a ideia de uma vida futura, com recompensas, com consequências. E isso, pessoal, isso muda completamente o jogo. Certo. E com essa evolução toda da lei divina, a gente chega na mudança talvez mais radical de todas, a que mexe com a própria imagem de Deus. E claro, se muda a imagem de Deus, muda a nossa relação com o divino. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, o Deus de Moisés, terrível, ciumento, vingativo, aquele que puniu o grupo todo pela falta de uma pessoa só. Do outro, o Deus de Jesus, clemente, justo, bom, um pai para toda a humanidade, não só para um povo, e que dá a cada um exatamente segundo as suas obras. A relação muda, né? Deixa de ser uma exigência de medo para ser um convite ao amor. É uma redefinição total do que é o divino. E a gente precisa parar e pensar nisso. Era possível amar o Deus de Moisés? A resposta é direta: não. Só se podia temê-lo. E é aqui que está o ponto. Essa nova visão de Deus permitia um relacionamento completamente novo. Um que não é baseado no terror, mas no amor. E isso abre a porta para uma moralidade totalmente nova, baseada em afeto, em respeito. Ok, então, com essa nova base, com esse novo Deus, Jesus estabelece um alicerce moral. E o mais incrível é que ele é, ao mesmo tempo, super simples e totalmente revolucionário. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. E a partir daí vem a consequência lógica, a igualdade de todas as pessoas e o princípio da fraternidade universal. É a síntese de tudo. Mas aí surge uma pergunta, né? Se a mensagem era tão poderosa, tão transformadora, por que ela não foi dita com todas as letras? Por que usar tantas parábolas, tantas alegorias? Parece um pouco enigmático, não? Pois é, se a mensagem era tão revolucionária, por que esse jeito de entregar em parábolas sem explicar tudo nos mínimos detalhes? A resposta que esses textos dão é fascinante. A ideia não era esconder a verdade. Pelo contrário, era plantá-la para o futuro. Funciona assim. A verdade completa foi plantada como se fosse uma semente, porque a humanidade daquela época, vamos ser sinceros, ainda não estava pronta para entender tudo. Algumas ideias soariam absurdas, malucas, porque exigiam um conhecimento que a gente só ia adquirir muito tempo depois. A semente foi plantada, mas precisava esperar o terreno ficar fértil para poder germinar. E esse conceito tem um nome: revelação em germinação. A ideia é que as verdades divinas não são entregues de uma vez só, num pacote fechado. Elas vão se revelando aos poucos, na medida em que a mente da humanidade vai amadurecendo e se tornando capaz de entender. A chave para abrir a porta chega bem na hora certa. Certo, se a verdade vai se revelando aos poucos, isso nos leva a outra grande questão. E os famosos milagres? Eles eram uma quebra das leis da natureza? Ou seria outra coisa? Segundo essa visão, existe uma chave específica para a gente entender esse mistério. E a chave é essa aqui: entender que os eventos que a gente chama de milagrosos não eram sobrenaturais. Eles eram naturais. Parece estranho, né? Mas a ideia é que eles eram fenômenos que seguiam leis da natureza que naquela época ninguém conhecia. O que parecia mágica, na verdade, era só a aplicação de uma ciência que ainda não tinha sido descoberta. E como isso funcionava? A explicação está no que é chamado de fenômeno psíquico. A ideia é que existe um fluido perispiritual que seria como um agente magnético, bem sutil, que faz a ponte entre o espírito e o corpo. Então,
Os atos de Jesus não seriam uma quebra das leis, mas sim o domínio completo dessas leis energéticas, por meio desse fluido. Então, vamos entender a natureza desse poder. Primeiro, ele era um espírito superior com conhecimento e virtudes muito além da nossa humanidade. Segundo, o perispírito dele, esse corpo espiritual, era quintessenciado, ou seja, feito dos fluidos mais puros da Terra, o que dava a ele um domínio absoluto sobre a matéria. E por fim, essa pureza toda resultava numa força magnética imensa, uma energia pessoal gigantesca que ele direcionava sempre para fazer o bem. Ou seja, o poder não vinha de fora, de uma mágica, vinha de dentro, da sua própria natureza. E aqui tem uma distinção que é crucial. Jesus não era um médium, no sentido de ser um canal para outros espíritos. Ele agia com seu próprio poder pessoal. A fonte da ação era ele mesmo. Por isso o termo médium de Deus. A inspiração vinha direto do divino, sem intermediários. Ok. Depois de reinterpretar Deus, de entender a natureza do poder de Jesus, a gente chega na conclusão no grande e daí. Afinal de contas, qual é o modelo que fica para a gente seguir? Os textos fazem essa pergunta de uma forma muito direta. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir como guia e modelo? A pergunta é direta e a resposta é mais direta ainda. Jesus. Simples assim. Nessa visão, ele é o ponto mais alto de perfeição moral que a humanidade pode sonhar em alcançar aqui na Terra. E é importante entender o porquê. Ele é o modelo não por causa dos poderes, dos milagres, mas sim pelo seu caráter moral. Ele é visto como o ser mais puro que já pisou na Terra. A doutrina dele é a expressão mais cristalina da lei divina. E no centro de tudo isso está a lei do amor e da caridade. É por isso que ele é o modelo. E essa citação ela amarra tudo de um jeito muito pessoal. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta? Na consciência. Isso muda tudo, né? O guia final não está no livro antigo, numa pedra. Está dentro da gente. A bússola moral é interna. E a gente termina com essa reflexão. Se a lei divina está mesmo escrita na nossa consciência, a grande pergunta que fica é: o que é preciso para a gente conseguir de fato ouvir essa voz? É uma pergunta que tira o foco dos textos e coloca na nossa própria introspecção. Talvez a chave para entender a lei divina seja, antes de mais nada, a gente se entender.